Bom dia, classe. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de escola dominical, ainda no nosso modo online, mas graças a Deus, todos nós, né, com saúde, firmes, fortes, esperando esta pandemia passar para que logo logo a gente possa estar reunidos em nossas aulas presenciais. Então, estamos estudando, né, a nossa revista Panorama da História da Redenção, da criação à volta de Cristo, né? E começamos lá atrás, estudando desde Adão e Eva, no Jardim do Éden, passando pela, pela libertação do Egito, pela peregrinação no deserto, a chegada à Terra Prometida, né? Sobre Jesus Cristo. E hoje a gente vai, o tema da nossa lição é como o Evangelho se espalhou pelo mundo, né? Então, logo após a morte e ressurreição de Cristo, como que o Evangelho se espalhou. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vou convidar você a baixar sua cabeça, colocar-se em atitude de oração e convido você aí a fazer uma oração para que possamos dar início à nossa escola dominical. Dá um pause no vídeo, faça a sua oração no seu tempo, coloque seus pedidos de oração e que Deus venha nos dar sabedoria e que hoje possamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá? Dá um pause aí, encontro vocês logo mais. Amém, pessoal, amém por todas as orações, amém por todos os pedidos colocados aqui diante de Deus, amém por todas as graças, né, recebidas, amém por essa semana que está se iniciando, amém porque Deus é um Deus maravilhoso, que nos ama, nos sustenta, nos guia e nos dá saúde. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade, então, estamos estudando aqui um panorama da redenção, desde a criação até a volta de Cristo. Passamos lá começamos, né, nossos estudos desde o Jardim do Éden, lá com Adão e Eva. Passamos pelo Egito, né, a saída do Egito do povo, a peregrinação no deserto, chegada à Terra Prometida, depois o cativeiro. Na aula passada tivemos o Lincoln falando, né, sobre Cristo. E agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu quando logo após Cristo ter morrido, ressuscitado e subido aos céus, né? E aí o que aconteceu com os apóstolos, eles que ficaram com a responsabilidade de espalhar o evangelho pelo mundo, né? E como que isso aconteceu? Para que a gente possa entender um pouquinho, é interessante a gente mergulhar nesse contexto, e acredito que todos aqui já saibam, né? Que até esse dado momento, né? As coisas de Deus era toda direcionada para o povo judeu, né? Que era o povo escolhido, né? E a gente já estudou sobre isso. Mas qual era a situação real lá do momento? É como se a gente, vamos lá, para você entender um pouquinho, imagina assim que na nossa igreja agora é somente nós. Somos um grupo fechado, não vamos aceitar novos membros, e a gente só vai se relacionar entre igreja porque nós vamos nos separar, vamos ficar somente a nossa igreja ali que vai continuar, né, a história. Era isso que acontecia. Imagina só que a gente não pode mais, né, conversar lá com o pessoal da Igreja Batista ou de outras religiões evangélicas. Vamos imaginar isso, né, para a gente entender esse panorama. Era isso que acontecia, né, lá atrás. Só o povo judeu tinha, digamos assim, acesso à palavra de Deus, né? E Cristo veio exatamente para quebrar, né? Não vamos dizer, foi um paradigma, né, na época, porque os próprios judeus não aceitavam muito bem isso, né? E Cristo orientou, né, os discípulos, os apóstolos, que o ministério teria que ir além dos judeus, né? Teria que ir além. Então, para quem está dentro desse contexto, num primeiro momento, é,
pessoal fica um pouco receoso, como é que vai ser isso? Porque imagina assim, que muitos judeus tinham nascido, né, neste panorama, neste contexto, de que Deus era só deles. E que o que não era judeu não era povo de Deus, né? E assim, é, isso explica hoje a dificuldade, né? Porque Cristo nasceu no meio dos judeus e a religião judaica, né? Não conseguiu enxergar isso, né? Até hoje não enxerga, né? Até hoje eles estão esperando o Messias. Então Cristo nasceu dentro da religião deles e eles não conseguiram compreender isso. Isso me faz refletir um pouco, né? Porque o que é o Evangelho, para que ele serve, né? E o quão aberto nós temos que ser, o nosso coração para Deus, né? Porque não podemos negar que até hoje os judeus são pessoas extremamente sábias. Eles conhecem o Antigo Testamento talvez até melhor do que nós, mas não conseguiram ver Cristo ali, né? E não alguns não conseguem até hoje, né? Hoje já existe uma ala judaica que chama-se judaísmo messiânico, que olha para Jesus Cristo da mesma forma que nós olhamos, né? Mas isso me preocupa e me coloca assim numa situação do quão aberto o nosso coração, do quão íntimo nós temos que ser com Deus para que às vezes a gente não se feche, né, dentro de um casulo, né, e não enxergue as maravilhas de Deus acontecendo à nossa volta, que foi o que aconteceu na época, né? O judaísmo não conseguiu enxergar que Cristo estava ali. Cristo nasceu no meio dos judeus, né? E eles não conseguiram, muitos, né? Muitos, não todos, né? Mas alguns não conseguiram compreender, né? O que estava acontecendo ali naquele momento. Então, pessoal, vamos começar então lendo Atos, capítulo 1, versículos 3 até o 9, tá? Está escrito assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias, falando sobre o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam ali reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Então Jesus respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então, pessoal, aqui, olha só, Deus já está dizendo, né, e dando uma orientação que eles só deveriam sair para pregar o evangelho depois de Pentecostes, né? Que seria a descida do Espírito Santo, quando eles teriam o batismo pelo o Espírito, tá? E Deus, né, fala assim, Jesus, né? Jesus fala assim, que primeiro eles não eram para eles sair de Jerusalém, eles tinham que ficar lá, né? Jerusalém que era um reduto judeu, né? E aí que depois que eles recebessem o Espírito, que eles fossem batizados pelo Espírito Santo, aí sim eles seriam testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? Então, três etapas. E a gente vai passar exatamente por essas três etapas aqui, né? Jesus ficou 40 dias com os apóstolos, né? Falando com eles.
e em um dos momentos ele relatou o que aconteceria, né? Que seria o Pentecostes, que até ali não se sabia a data certinha. O pessoal pergunta a data, eles falam, não interessa. Mas então, assim, Jesus ficou 40 dias, subiu aos céus, né? E a festa de Pentecostes é mais ou menos uns 50 dias depois, né, da Páscoa. Então, provavelmente, uns 10 dias após, né, essa revelação de Jesus, ocorreu então a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é uma festa tradicional judaica, como a festa da Páscoa, como a festa dos tabernáculos, né? E nessa festa é apresentado as colheitas, as primícias. É uma festa de agradecimento a Deus pelo trabalho, né? Na agricultura. E foi neste dia, então, que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e existe todo um simbolismo sobre isso, né? O que aconteceu lá? Primeira coisa, que a gente começou falando de espalhar o evangelho por todo o mundo. Mas isso aconteceu em Jerusalém e somente com os judeus. Então, no primeiro momento, tá, só os judeus receberam esse batismo do Espírito Santo, tá? E talvez ali não, certeza, né? Que ali já se iniciava a igreja, né? Eu acho que o Pentecostes é o início da igreja, né? Foi aonde os apóstolos começaram a sentir o poder de Deus, seguindo a orientação de Jesus, eles esperaram por esse batismo, né? E ele ocorreria em Jerusalém, assim como ocorreu. Mas assim, o interessante é que tem um simbolismo ali por trás, que foi o que aconteceu. Essa festa vinha judeus de vários outros lugares, e muitos falando já outras línguas, porque os judeus acabaram se espalhando, né, pelo mundo, mas eles mantinham a tradição de vir até Jerusalém para essa festa. E o que aconteceu? Depois da descida do Espírito Santo, eles começaram a falar, cada um, né, falando na sua língua e todo mundo se entendendo. Então esse é o grande simbolismo de que a palavra do Evangelho, né, a boa nova que é Cristo Jesus, não ficaria só ao povo judeu, né? Não era isso, né? Era isso que Deus e Jesus queriam, que a palavra, que a boa nova se espalhasse a partir daquele momento e que não ficasse restrita ao povo judeu. Mas, neste primeiro momento, é importante falar que somente os judeus receberam esse batismo e tiveram esse contato, né, com o Espírito Santo, esse batismo, e ali se começou, então, a igreja primitiva. O capítulo 2 de Atos fala sobre esse dia que é de Pentecostes. E eu gostaria que você lesse o capítulo inteiro. Você pode até dar um pause aí no vídeo agora, ler o capítulo inteiro. Eu vou ler com vocês aqui a partir do versículo 40. Tá? Não, a partir do versículo. A partir do versículo 40, tá? Para que a gente possa entender o que aconteceu e que realmente a partir daquele dia iniciou-se a igreja, né? Então o que diz lá no versículo Atos 2, de 40 a 47? Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha só que legal, né? Então, este é o início da igreja primitiva, né? Logo após Pentecostes, 3.000 batizados, né? Ali 3.000 pessoas aceitaram Cristo Jesus.
E tudo isso dentro do contexto judeu. Mas lembrando que a gente está estudando de como o evangelho se espalhou pelo mundo. E olha só, eu não sou descendente de judeu, não sei se você é ou não, mas imagina assim, se não tivesse acontecido isso, provavelmente não teríamos acesso a essa palavra. Então, que bênção que foi, né? Pentecostes, né? E essa ação dos apóstolos em espalhar o evangelho pelo mundo, né? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Conforme a gente leu ali no versículo 47, tudo ia muito bem. E olha só o que aconteceu. Gerou-se um comodismo. Estava tudo muito lindo, muito maravilhoso, cada vez mais pessoas aderindo ali, né? Vamos dizer, a igreja, que não era bem uma igreja, os apóstolos não sabiam direito como a coisa estava acontecendo, ou melhor, as coisas estavam acontecendo, né? De forma que eles não tinham muito planejamento, muito controle, ou seja, a mão de Deus agindo e eles se deixando levar pela vontade de Deus. Mas aí, assim, a gente tem que voltar lá em Atos 1, de 3 a 9, quando a gente leu, a gente tem que seguir o que Jesus falou, né? Vamos lá. Primeiro, que ia haver o batismo do Espírito Santo. Segundo, que era para eles ficarem lá até esse momento, e isso realmente aconteceu. É, e que depois eles deveriam ir, né? Judéia, Samaria e depois até os confins do mundo. Mas o que aconteceu? O pessoal tava tudo tão lindo, tão maravilhoso, o pessoal meio que se acomodou ali e esqueceu dessa parte. Então, a gente vai continuar lendo aqui. O que houve? Começou a haver uma perseguição. E se a gente for lá em Atos 4, a gente já vê essa perseguição acontecendo. E é essa perseguição com que faz com que eles comecem a se mexer e espalhar o evangelho. Gostaria que você lesse lá Atos 4 para você entender o que a gente vai falar agora. Tá? Se você quiser dar mais um pause no vídeo, eu não vou ler, porque o capítulo é grande, senão fica muito cansativo. Mas você pode dar um pause aí e daí solta o vídeo que você vai entender todo esse contexto. É muito importante. Mas vamos lá. O que aconteceu? Então estava indo tudo muito bem. Tudo muito bem. E, inclusive existia até um comodismo ali dos apóstolos, porque eles estavam muito felizes, né, com tudo que vinha acontecendo, as pessoas se convertendo, o partir do pão, conforme a gente leu lá em Atos 2. Mas aí, olha só, alguns judeus, né, mais precisamente o pessoal ali mais apegado à palavra, mais apegado ao tradicionalismo, né, teve dificuldades em entender o que estava acontecendo. Olha só, né? Então, essas pessoas que talvez nasceram nesse berço judaico, e aí que eu digo assim, né? Olha só como é que é as coisas, né? Que as coisas estavam acontecendo ali diante deles e eles se pegaram a um tradicionalismo, eles não quiseram enxergar que Cristo é o Filho de Deus, era o Messias, né? E que ali estava deixando, né, uma boa nova para todos. E aí o que acontece? Os doutores da lei, o pessoal mais estudioso, começou a ficar incomodado com o crescimento dos apóstolos. Vamos lá, é o Silvin, né? Então, assim, quem eram esses caras? A gente, né? Assim, vamos tentar pensar como eles, né? Eles tinham matado Cristo, porque exatamente existia já esse movimento e esse pessoal muito apegado à lei, né? Estava preocupado com relação a isso, com o que eles estariam falando ao povo judeu, que era mais pura verdade, né? Estavam falando da verdade de Deus, mas eles estavam presos porque eles achavam que o Messias deveria vir de outra forma, que o Messias deveria talvez ser um rei rico, poderoso, né? Que enfrentasse o Império Romano de forma talvez com guerras, com lutas, não sei. Mas já tinha esse ciúme, aí eles foram lá, mataram Cristo, né? Teoricamente foi o Império Romano que, né, julgou, né? Mas ali por intermédio deles. E agora eles achavam que tinham resolvido essa situação. Começam os apóstolos e parece que o negócio tá mais forte, né, do que estava. Afinal, 3.000 batizados num só dia, e o pessoal todo muito feliz. Então eles começam a perseguir, né, os apóstolos e começa uma perseguição. E ali
Em Atos 4, você vai ver que eles começam a perseguir Pedro e João são presos, e depois há uma situação em que o Estevão foi apedrejado, né? Tudo isso porque esse povo, né, estava ali contrariando, digamos assim, o que se imaginava, né, como o tradicionalismo judaico ali, né? Então, esta perseguição, né, começa a fazer com que os apóstolos tenham que se espalhar, né? Tenham que sair daquele lugar comum, eles começam a deixar pessoas delegar tarefas e eles são obrigados, teoricamente assim, a meio que fugir para não morrerem, né? E nessas andanças, eles começam cada vez mais a espalhar o evangelho. E aí a gente vê, né? Olha só que legal, porque Deus permite, né, essa perseguição exatamente para que isso aconteça. Porque se não existisse essa perseguição, talvez eles tivessem ficado só ali, né? E não tivessem saído com tanto ímpeto, ou talvez tivessem saído somente depois, tivessem ficado mais tempo. Mas é através dessa perseguição que o evangelho começa a se espalhar. Né? E se a gente vê assim, tudo que os judeus lá mais tradicionais, preocupados com todo esse tradicionalismo, fizeram para tentar neutralizar Cristo, mais ajudou, né? Porque eles começaram, primeiro, né, condenaram Cristo à morte, e isto só fortaleceu o cristianismo, porque isso estava na palavra de Deus, que isso aconteceria. Depois, a perseguição aos apóstolos, né? Também fez com que se propagasse o evangelho. Ou seja, toda vez que se faz um ato contra Deus, né, esse ato ele se fortalece, né? Veja como é importante a gente estar debaixo da vontade soberana de Deus, né? Lá em Atos capítulo 8, né? O que acontece? Filipe se dirige lá, né, para Judéia e Samaria e começa a pregar a palavra de Cristo, o evangelho. E muitos e muitas pessoas são convertidas, né? Muitos batizados acabam ocorrendo ali, né? Muitas pessoas aceitam, né? E aí o que acontece? Pedro e João, né? Ficam sabendo disso e também vão para lá, né? Ficam sabendo das coisas maravilhosas que estão acontecendo lá e correm para lá também. Chegando lá, olha só, aí o Espírito Santo desce sobre o povo novamente, né? Que isso também não tinha acontecido. Eles estavam sendo batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E aí que a gente tem que entender um pouquinho do contexto, né? Primeiro que a gente está acompanhando lá em Atos, né? Do 1, do 3 ao 9, que Jesus falou primeiro em Jerusalém, depois Judéia e Samaria. E agora sim, acontece exatamente isso. E aí ocorre a descida do Espírito Santo ali. Vamos lá. Vamos entender assim, por que Judéia e Samaria? Primeiro, lá em Jerusalém foram só os judeus. Agora, os judeus ali de Samaria, eles eram como se fossem judeus de segunda categoria. Eles não eram judeus puros. Isso por quê? Que quando eles se espalharam, começou a misturar. O povo começou a misturar, né? Começou a ter casamento entre judeus e não judeus. Então eles eram vistos ainda como judeus, mas não como judeus completos, né? Judeus ali da linhagem, né? Então foi ali já um segundo um momento aonde Deus, né, está mostrando que a boa nova, a palavra de Cristo, não é só para os judeus, né? Já causa um choque isso, né? Mas os apóstolos estão lá, né? Firme e forte. Ocorre também um outro fato que é interessante a gente destacar aqui, que é o do mago Simão, né? Que quando vê o Espírito Santo descendo ao povo, ele fica maravilhado com aquilo, né? E ele chega para Pedro e para João e oferece dinheiro para ter aquele poder. Aí ele é repreendido, né? Por Pedro e João. Mas essa é uma característica de que já a gente já desde aquela época iria sofrer um pouquinho com relação a falso evangelho, a dinheiro, né, questões comerciais dentro da igreja, né?
Ainda bem que Pedro e João tiveram sabedoria, né, para deixar esse assunto, passar com esse assunto segundo a palavra de Deus. Mas é muito importante dar uma lida lá no em Atos 8 para você entender toda essa questão de Filipe indo para lá, fazendo, né, toda a proclamação do evangelho ao povo, o povo aceitando, né, e depois a descida do Espírito Santo, cumprindo então dessa vez a segunda parte do que Jesus tinha falado lá em Atos 1, de 3 a 9. Até aqui a gente tem o que Jesus disse lá em Atos 1, 3, 9 se cumprindo. Primeiro, Pentecostes, Espírito Santo desce, tá, em Jerusalém para os judeus. Segundo, desceu lá em Samaria, se cumprindo a segunda parte, ir até Judéia e Samaria. Para os judeus de segunda ordem, segunda categoria, os judeus não puros, como queiram, mas já acontecendo um avanço, né, nesses paradigmas de que a palavra deveria ser apenas aos judeus. E aí temos Paulo, né? O que Paulo faz? Paulo faz a primeira pregação em terras gentílicas. Ele vai fazer essa pregação lá em Damasco, porém numa sinagoga e para judeus, né? Já foi um avanço, mas ainda faltava levar a palavra de Deus aos gentios. E talvez esse era um grande paradigma, até para os próprios discípulos, que ouviram Jesus falando isso, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo sentiram uma dúvida em seu coração. É quando Pedro tem uma visão, né? Uma visão de um anjo com lençol, com animais considerados impuros, aonde ele pede para é, que Pedro coma, mate e coma esses animais, né? E Pedro diz: não, não vou comer animais impuros. E o anjo fala: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então você vai ler, tá? Capítulo de Atos 10 e 11, onde está essa revelação de Pedro, tá? É que o texto é grande, né? São 2 capítulos. Então você pode dar um pause no vídeo, vai lá, lê e volta aqui. Que é exatamente isso, né? Então, depois de ler, a gente entende essa visão que Pedro tem, ela combinada com a visão de Cornélio, né? Que Cornélio, o que que era? Era um gentil, tinha sua família gentil, mas que eles tinha Deus no coração, gostava de Deus, né? Mas ele era um gentil. E Deus então revela a Cornélio que ele tem que mandar buscar Pedro, e Pedro tem essa revelação e atende o chamado e vai até Cornélio. E o que acontece? Então o Espírito Santo desce sobre os gentios pela primeira vez, né? Aí quebrando então esse grande paradigma e cumprindo a parte, né, 3 ali de Atos, né? Que é até os confins do mundo. Mas aí o que acontece? Nada é fácil, né? Nada é fácil. Aí, conforme você leu lá em Atos 11, o que que acontece? Os próprios discípulos, né, vão questionar Pedro, certo? Vão questionar Pedro. Por que que ele sentou com os gentios? Se a gente olhar ali no começo do capítulo 11, vamos lá, eu vou ler o trechinho para vocês aqui. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então aqui a gente pode ver que mesmo dentro dos apóstolos, dos discípulos, ou seja, dentro daquela igreja que ali estava nascendo, existia ainda muito tradicionalismo e muitos paradigmas a serem quebrados, né? E aí Pedro faz a exposição dele novamente, contando lá do início do sonho e de tudo que aconteceu e o que Deus revelou para ele, que na verdade, né, é o cumprimento do que Jesus falou lá, até os confins do mundo. Então aí a partir desse momento, né,
a palavra de Deus começa a ser levado para todos, né? Que é o que importa. Então, aqui a gente vê esses três eventos, né? Aonde nesses eventos, né? Que são Pentecostes, a descida do Espírito Santo lá em Samaria e a descida do Espírito Santo ali nos gentios, né? Com a família de Cornélio, família e amigos de Cornélio, o mesmo Espírito e uma só igreja. Então a gente tem início desta igreja que nós chamamos hoje, né? Essa igreja, claro que sofreu algumas alterações ao longo do tempo, né? Mas tem ali o início da pregação da palavra de Deus e o crescimento do cristianismo, né? Graças a Deus por isso, porque como falei, eu acho que eu não sou descendente de judeu, né? Não tenho minha árvore genealógica aqui para ter essa certeza, mas acredito que não, porque acho que se fosse judeu seria mais rico, né? Porque todo judeu normalmente é bem de vida. Mas graças a Deus que eu sou rico na palavra de Deus e estou nos caminhos deles, porque Ele assim o quis, porque Ele me deu essa graça, né? E hoje a gente pode estar falando de Deus, né? Que bom, né? Que a palavra de Deus não fica restrita, porque Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus é para todos. E é isso que a gente tem que fazer, né? Temos que levar a palavra de Deus a todos, né? E aí eu pergunto, será que a gente está conseguindo hoje levar a palavra de Deus a todos os gentios? Será que a gente não está segurando a palavra de Deus só dentro da nossa igreja, assim como os judeus? Não estamos presos a um templo, né? São questões para a gente refletirmos, né? Durante a semana, pensarmos e compreendermos, né? Se estamos ou não fazendo a vontade de Deus e se não estamos, mudança de atitude. Já, vamos lá, né? Levar a palavra de Deus a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por vocês acompanharem. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Um abração. Até mais.